Hoje eu vou mostrar como que eu faço a pintura desse biombo. Aliás, vou mostrar como que eu faço o desenho desse biombo, né? Que eu já fiz essa pintura aqui no biombo todo de uma cor clara para ficar fácil de desenhar. Daí eu vou usar um giz, né? Para riscar, para riscar algumas folhas, algumas flores que eu vou fazer. Mas antes eu quero mostrar umas referências que eu estou usando. Eu não coloquei, coloca lá. Eu vou mostrar umas referências que eu estou usando, que é o que eu sempre falo assim. A gente precisa olhar alguma referência, a gente precisa ter olhar em algum lugar para conseguir fazer, fazer detalhes, para conseguir ter informações para saber o que nós vamos fazer. Então, por exemplo, aqui, a minha intenção era fazer um céu azulado, com algumas cores, vou manchar um pouquinho com um tom de bege, um amarelado, não sei ainda. Eu nunca sei, assim, porque é sempre uma criatividade, é sempre eu sempre quero fazer diferente, então eu só vou saber na hora que eu começar a manchar, na hora que eu tenho uma ideia, né? Pelo meu método, a gente faz assim, a gente imagina, a gente tem uma ideia, uma coisa que a gente não vai copiar de alguém, é uma coisa que eu imaginei como que seria. Tem artistas que fazem nesse estilo? Tem, porque hoje em dia tem muita gente que faz muita coisa, né? Mas eu quero fazer diferente, eu quero tentar fazer diferente, o mais diferente possível, para que fique original, para que fique com as minhas características. E é isso que eu quero mostrar para você, que você também pode imaginar e fazer do seu jeito, né? Bom, então para você fazer do seu jeito, o que eu recomendo é essa forma que eu faço. Então tem todo um processo para chegar aqui, tá? Mas aqui nós vamos falar desse processo. Os processos anteriores eu já falei em outros vídeos. Então vamos continuar, vamos para frente. Então a gente precisa de uma referência legal. O que é uma referência legal? É uma foto não de uma pintura, como eu sempre falo. É uma foto de uma cena real, né? Por exemplo, aqui eu quero umas bananeiras, umas helicônias e umas bromélias. Então deixa eu mostrar ali. Ó, então eu separei aqui, ó, umas estrelízias, mas é aquilo que eu estava falando. Eu nunca sei exatamente o que eu vou fazer. São testes, eu estou imaginando, assim, né? Então eu coloquei umas helicônias e... Ixi, saiu. Tá aqui. Aqui umas bromélias. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui umas helicônias. Tem essa helicônia aqui também, ó, que eu quero fazer, que ela é bem legal. E essa bromélia que eu quero fazer lá embaixo, eu quero colocar uns tons de rosa, assim, que eu acho que vai ficar legal. Ó, essa aqui tá bem bonita também. Essa daqui também tem umas folhas amareladas, esbranquiçadas. E essa daqui foi uma foto que uma seguidora me enviou, a Márcia, ela me enviou essa foto, falando que ela tem na casa dela. E aí eu vou usar então obrigado, Márcia, eu vou usar essa flor dela como referência para fazer o desenho. Então, como que é isso? Como que é essa questão da referência? Bom, eu preciso explicar tudo isso antes de começar a desenhar. Então, assim, a gente faz uma pesquisa, a gente olha os detalhes da flor, de preferência até olhar numa folha mesmo. Eu devia ter trazido uma folha, esqueci, mas uma folha de uma helicônia, né, uma folha de uma bananeira. Aí a gente estuda isso, e aí a gente vai fazer isso do nosso jeito, né? Porque tem gente que fala assim, mas para você é fácil desenhar, para você é fácil fazer, porque você tem o dom. Mas esse dom é uma habilidade, é uma capacidade que a gente desenvolve ou que a gente abandona, né?
Outro dia eu ouvi uma frase que falava assim, mais do que potencial, eu tenho preguiça. Então, é isso que eu acho, assim, às vezes você tem o dom, às vezes você consegue, só que você está colocando empecilhos para não fazer e falando, ah, não, mas isso não é para mim. Mas quando você começar a fazer e começar a arriscar e começar a desenvolver, se é que você já não faz isso, né? Mas se você começar a desenvolver, aí você vai perceber que você também tem o dom, que você também pode explorar esse dom. E então a minha dica para você explorar esse dom é isso. Olha numa foto, pega lá o que você estiver fazendo. Que você queira fazer, por exemplo, passarinho, carro, sei lá, flor, o que você gosta de desenhar, né? Tem que ter a ver com você, tem que ter a ver com a sua personalidade, com o seu estilo. Eu gosto de desenhar flores e temas tropicais, né? Não sei aonde, mas eu quero colocar algum passarinho por aqui, beija-flor, enfim, sempre eu coloco esses elementos, porque são elementos que eu gosto, né? Então, eu vou olhar naquelas referências e o que eu vou fazer? Eu não vou fazer igualzinho. Eu vou tirar uma ideia, vou ter uma noção assim de como que é. Então, por exemplo, eu mostrei ali, deixa eu já começar a riscar. Cadê o giz? Aqui, ó. Eu mostrei ali uma helicônia que ela é mais alta, né? Então eu quero colocar essa folha que é mais alta aqui, bem aqui assim, ó. Então eu peguei aqui, ó, o meio da tábua e vou riscar ela aqui assim, ó. E aí, lembrando que assim, eu estou criando, estou fazendo isso agora, então isso pode não dar certo. Eu posso errar, eu posso fazer e falar, não gostei, não era assim que eu queria, enfim, né? Eu posso falar, não, está muito grande, estou achando que está muito grande. Então eu vou diminuir. E o desenho é assim, a gente vai riscando, a gente vai errando, acertando. Estou fazendo ela muito magrinha, ó, então estou tentando encorpar ela um pouco mais. Ó, já vou colocar outra aqui na frente. E vou botar uma outra pra cá, ó. Eu acho que essas três aqui, nessa região mais alta, já vão ser suficientes. Bom, a minha intenção é que o quadro fique nessa região aqui, que ele fique mais claro. Aqui em cima eu vou botar um céu mais escuro, um azul mais escuro. Então aqui eu já estou imaginando uma folha um pouco mais verde claro, e aqui para baixo ela já vai ficando verde mais escuro. Bom, daí, deixa eu achar aqui, ó, daí eu tô olhando lá na referência das helicônias, eu vou sair aqui atrás dessa folha, vou colocar mais ou menos aqui no meio da porta, ó, eu vou colocar a helicônia, a flor aqui, ó. Então vai ser isso daqui, ó. Bom, daí eu preciso pensar no fundo, eu preciso pensar no que vai ter atrás, né? Se fosse para eu, deixa eu mostrar de novo. Ó, se fosse para eu fazer só esse quadro aqui, ó, que já ficaria legal, né? O que eu faria? Eu faria esses fundos aqui, ó, todos escuros e as folhas todas verdes. Olha, tá bem legal isso para copiar dessa forma. Tá vendo? A gente não precisa copiar exatamente como tá aqui. A gente faz uma ideia, faz uns traços e vai copiando. Ó, tem uma folha dobrada aqui, eu posso copiar essa folha. E aí eu estou copiando essas flores aqui. Bom, aí o que eu estou imaginando?
eu não vou fazer o fundo escuro como está aqui, apesar de que aqui está bonito, mas não é isso que eu imaginei para o meu bioma. Eu vou fazer o fundo claro lá, né? E aqui embaixo eu vou fazer esse fundo escuro, tá vendo? Então assim, a gente usa referência, mas como pesquisa. É mais como pesquisa, porque a gente vai mudando, a gente vai adaptando, né? Então, o bom é que eu vou pegar dali da referência algumas ideias, eu vou pegar um jeito de trabalhar, um jeito de fazer, um jeito da flor, né? Então, nem vou agora, nessa fase, que é a fase que eu chamo de esboço, eu nem vou caprichar muito no desenho. Só vou marcar mais ou menos, que aqui vem uma flor. Ela vem mais ou menos até aqui embaixo, ó. Daí eu quero agora colocar outra flor. Eu vou colocar agora uma outra flor aqui embaixo. Só que essa helicônia aqui, ela é um pouco diferente. Ela tem a flor para cima, ela tem para cima da folhagem, então eu vou colocar a folhagem aqui embaixo. Então eu vou encher de folhagem aqui. Bom, então assim, eu estou distribuindo, estou imaginando. Aqui eu quero colocar aquelas bromélias. Então, ó, aqui eu vou ter um ponto com vermelho e amarelo, aqui também laranja e amarelo. E aqui, então, eu teria que colocar essa bromélia rosa. E aqui também eu vou colocar umas flores assim. Ó, então eu só estou marcando mais ou menos para depois vir corrigindo e ver se é isso mesmo. Procurar desencontrar a altura para não ficar tudo no mesmo alinhamento, né? Isso daqui eu posso até colocar um pouco mais alta. Vou aumentar ela aqui um pouquinho. E aqui eu vou desenhar a bromélia. Ó, então a bromélia, ela tá na frente. O legal é começar, como eu comecei desenhando as partes que estão ali atrás, e para que eu venha colocando essas folhagens por cima. Então, por exemplo, essa folha aqui da bromélia, ó, eu vou colocar aqui por cima. Então, essa helicônia eu consigo sair aqui por baixo dela. Toda essa região aqui eu vou fazer escuro, ó. Vou fazer um verde mais escuro, um pouco de marrom. Ó, e é assim, é um processo que tem que ir riscando, marcando, curtindo. Eu não vou me preocupar com detalhes agora, porque tudo pode mudar. Eu posso falar, ah, não gostei dessa flor aqui, vou mudar, levá-la para lá. Por exemplo, eu estou achando essa daqui muito alta, não sei, vamos ver. Não, acho que não. Dá para colocar a folhagem dela bem aqui embaixo? Tá legal. Eu acho que eu vou colocar uma outra, então, uma outra bromélia aqui, ó.
nessa região, uma bromélia rosa também. E aí assim, sempre procurando desencontrar a altura. Eu até posso então já marcar uma outra, mais ou menos por aqui, ó. Com a folhagem vindo para cá. Ó, então eu já tenho... Não, ela pode ser um pouco mais alta. Bom, eu já tenho 3 pontos rosa aqui, alguns pontos laranja lá e uma folhagem verde ali. Tá, aí eu tenho que ir agora imaginando como que eu vou fazer, o que vai sobrar de fundo e o que eu vou fazer com esse fundo. Então, por exemplo, aqui eu preciso colocar mais folhas, eu preciso colocar mais folhagens aqui. Essa região está um pouco vazia, então eu vou ter que encher de folha. Bom, eu vou só marcar as principais assim. Depois eu venho pensando como fazer essas folhas dobradas, como fazer os efeitos, né? Porque aí já vai estar tudo no lugar certo. Aí sim eu venho colocando as folhas dobradas, colocando os detalhes. E, enfim, aí eu penso até num beija-flor, num passarinho, alguma coisa assim. Mas a ideia agora é distribuir essas flores. Ó, aqui vem helicônia. Eu nem vou ficar caprichando muito nesse desenho. Depois eu olho direitinho como que ele é. Mas é mais ou menos isso. Então aqui eu preciso de umas folhagens. Deixa eu dar uma olhada na referência, ver se eu tenho alguma ideia. Ó, lá na referência tem umas folhas caídas assim para cá, ó. Então eu consigo colocar essas folhas caídas para cá e teria uma outra caída para cá, mas eu não gosto de colocar nada nessa direção, porque essa direção aqui é uma direção de saída do olhar que a gente chama, porque a gente costuma olhar o quadro, a gente começa quando a gente olha um quadro, uma pintura, a gente costuma olhar por lá. E aí o olhar vai correr dessa forma e vai sair por aqui. Isso é uma linguagem visual, é um movimento que a gente faz com os olhos e que a gente às vezes acaba não percebendo. Mas é como a leitura de um livro. A gente começa lendo o livro por lá, então a gente já tem esse hábito de fazer dessa forma. A gente entra por lá, corre a leitura do quadro, né? Automaticamente a gente faz isso. Então eu evito colocar coisas que indicam a saída do quadro, né? Então eu não coloco nada nesse sentido, muito pelo contrário. Aqui nessa região eu preciso fazer o olhar voltar para lá. Então o que eu faço? Ó, eu vou colocar, em vez de colocar a folha caída para cá, eu vou colocar essa folha cortando aqui, ó, né? E aí eu faço ela bem chamativa, um verde bem forte, para ela fazer assim com o olhar, para ela jogar o olhar para dentro de novo. Ó, então aqui vem a outra bromélia rosa, e aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou jogar as folhas dela para cá. Bom, então, depois que eu acabar de desenhar, tudo que sobrar aqui no fundo eu vou começar a pintar de cor escura, né?
Bom, então comecei a distribuir aqui desse lado, preciso ir para o lado de lá. Já estou até pensando em umas folhas dobradas aqui. Mas eu vou mexendo do lado de lá agora primeiro. Ó, então aqui eu preciso colocar umas folhas. Aqui umas flores. Vai pegar bem na emenda aqui, mas não tem jeito. Acaba ficando um pouco mais difícil de pintar, mas não tem jeito. Mais ou menos isso. Depois eu vou ter que ver direitinho e corrigir esses detalhes. Ó, o legal de trabalhar com giz de duas cores é que a gente consegue separar uma folha da outra. E assim, tem que ir fazendo, olhando, examinando, curtindo. Ó, aqui é a bromélia. Então, eu vou fazer ela um pouco mais alta aqui. Pronto, então eu já distribuí. Agora eu estou partindo para fazer mais detalhes. Então eu estou vendo as folhas que estão principais aqui que eu marquei. Eu consigo colocar algumas folhas por trás. Então vou começar a passar limpo. Vou começar a melhorar, começar a corrigir. Já está tudo no lugar certo. Eu acho que está legal. E aí eu vou começar a detalhar. Eu posso até pegar um lápis. E riscar com o lápis para poder ficar com mais detalhezinho, mais certinho. Mas por enquanto eu acho que vai dar certo assim. Ó, então eu tenho que imaginar as folhas que estão por trás. Eu marquei algumas principais. Aí, então aqui eu tenho uma principal e aqui uma outra principal. Aí depois eu tenho uma aqui no fundo, ó, uma atrás. Aqui também eu vou colocar uma atrás de tudo. Ela vai ser um pouco maior do que essas duas e eu vou riscando. Certo? Então, o que acontece? Começa a sobrar pouco espaço aqui embaixo para a gente manchar. E que é isso que é legal, para não ficar muito manchado aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou começar a pintar fazendo uma textura de terra, uma textura de uma cor escura, assim, com um pouquinho de preto, um pouquinho de marrom escuro, enfim, tem que ir misturando um pouco de sépia, misturando e vendo, né? Bom, aqui eu estou sentindo falta de botar mais flor.
Então eu vou botar uma outra flor aqui, ó. E mais folhas aqui. Então, ó, essas folhas aqui que eu estou marcando em rosa são as folhas de trás. Se elas são atrás, eu gosto de fazer elas escuras, que quando a gente faz ela um pouquinho mais escura e a de cima um pouquinho mais clara, já dá uma impressão de que a clara está na frente. Então já estou riscando, já pensando nisso. Aqui atrás, por exemplo, tem umas folhas que vai ser mais escura. Aqui também. Bom, então, de desenho, eu acho que é mais ou menos isso. Bom, depois eu preciso fazer uns risquinhos assim nas folhas, fazer as dobras. E aí eu vou olhando na referência e vou tentando tirar mais informações. Ah, eu não fiz a estrelize, acho que não vai caber. Vou deixar para fazer do outro lado. Aí do outro lado eu faço estrelize e bananeira. Ó, é silicone, então agora eu vou começar a detalhar ela melhor. Ela tem uma folha mais comprida aqui. Uma folha mais comprida aqui. Pronto. Então vou começar a pintar. Vou começar a pintar lá embaixo. E com cores escuras. Eu vou só começar a pintar essa região bem lá embaixo, bem escura. Só que eu preciso de preto. Ó, eu peguei um marrom bem escuro. E vou passar um pouquinho de preto, porque eu quero deixar bem escuro ali embaixo. Para dar o contraste. Vou usar sépia também. Mas eu vou ainda marcar mais folhas aqui, ó. Bom, esses vídeos vão ficar gravados lá na rede social. Esses vídeos que eu faço sempre fica lá, então quem não conseguir assistir inteiro e quem quiser tirar mais dúvidas, tá lá, o vídeo
vai ficar tanto no Instagram quanto no Facebook e no YouTube também. Então, para quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube, tem no canal do YouTube, tem no Instagram e na página do Facebook. E aí, qualquer dúvida sobre pintura, se quiser me perguntar, no que eu puder ajudar. Às vezes agora eu não consigo responder, porque eu não estou vendo as perguntas, mas depois, quando o vídeo estiver lá, aí eu respondo. Bom, então o que eu estou fazendo? Eu estou contornando as folhas que eu desenhei com preto, sépia e marrom, com as cores mais escuras que eu tenho na mão, para marcar as folhas para depois pintar. Eu vou pintar essas folhas que estão mais aqui embaixo, eu vou pintá-la com verde bem escuro, e as folhas que estão mais em cima com verde bem claro. Então com isso eu faço como está na referência. Se você olhar numa foto, você vai perceber que na foto ela está dessa forma. As folhas de baixo ficam mais escuras e as folhas de cima vão ficando mais claras. E é o que eu vou fazer aqui. Então ele vai dando esse relevo. Então eu vou subindo tudo aqui, aos poucos, vou examinando, vou prestando atenção, vou vendo como que eu posso clarear. Então, por exemplo, essa cor que eu estou usando aqui, ó, esse preto, eu já não vou usar aqui. Eu vou usar ele até mais ou menos nessa altura. Daqui para cima eu já começo a clarear. Já começo a pegar outros tons de verde, né? Deixa eu ver se esse daqui vai dar. Ó, esse aqui é um resto de látex que eu tinha. Ó, aí eu já vou começar a misturar. Esse daqui com marrom, com sépia, ele vai dar certo. Então eu vou passando. Bom, por enquanto eu estou testando as cores, ver se é isso mesmo. Agora, é importante também o seguinte, a gente saber o sentido da pincelada, porque aqui eu quero imitar a pedra, eu quero imitar a terra, né? Quero imitar solo. Então eu preciso fazer uma textura de solo. Então eu não vou pintar liso, assim como se eu estivesse pintando parede, né? Eu vou pintar batendo, manchando, para ficar uma textura de solo. Tá vendo? Eu não preciso fazer certinho, mas eu preciso dar a entender que é a terra. Eu preciso passar essa sensação de que é uma terra. Então, só de você fazer uma textura, imagina como que seria uma textura de terra. Seria puxado assim? Não, não seria puxado. Puxado assim seria tronco. Se fosse o tronco de uma árvore, a gente puxaria, né? Mas aqui não é. Aqui é uma terra, então a gente teria que bater. Só que primeiro eu preciso pincelar, eu preciso pintar, entrar bem com a tinta lá, e depois é que eu venho batendo por cima, ó. E assim, pensando sempre em deixar as cores mais escuras lá para baixo, então eu vou pegar preto, vou bater bem lá embaixo, e para cima eu já vou batendo um pouco mais de marrom, um pouco de verde, um pouco de sépia. Para isso daqui é legal você ter um pincel velho, porque o pincel velho você consegue bater e detonar ele, né? E não ter dó, porque aí você vai batendo e precisa entrar bem nos buraquinhos, nesse vão aqui, ó, da porta. Então, às vezes eu preciso pincelar aqui, só que depois a gente bate assim, ó. Eu vou pincelar para contornar a folha e depois eu vou bater.
Olha, já começa a tomar forma. É a fase mais legal, essa fase da pintura, quando a gente começa a colocar tinta e começa a mudar, né? Porque até então eu só estava dando fundo e não estava aparecendo, não estava mostrando um resultado legal. Agora não, agora ela começa a dar vida, começa a destacar.